Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa aula de projeto de fábrica. E hoje o nosso foco vai ser a seção 4.1, que vocês devem ter lido e mandado para mim os exercícios, né? Da qual vocês mandaram para mim os exercícios. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Eu vou compartilhar com vocês a tela do livro. Tá? Essa foi a sessão que nós estudamos essa semana, né? Em que se fala de manufatura celular, que é um conceito bastante importante que vocês, como engenheiros, vão aprender, vão usar muito quando estiverem realmente projetando uma empresa, uma indústria, alguma coisa assim. Isso é fundamental, né? Então, o autor fala aqui do sistema de manufatura por célula, né, celulares, né? E então ele mostra aqui os conceitos envolvidos e fala da tecnologia de grupo, né? Como nós vimos aí, como vocês estudaram, né? Bom, no início da sessão aqui, eu esqueci de mostrar para vocês aqui, né? De comentar. Aqui no diálogo aberto, o autor coloca uma questão, ele coloca uma situação, problema, né? Então ele coloca aqui com algumas perguntas e que nesse momento quem está nesse ponto não consegue responder, mas ao final da sessão terá condições de responder. Então, essa resolução dessa questão aqui é dada aqui no Sem Medo de Errar, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham tentado resolver essa questão sem ver a solução que está no Sem Medo de Errar. Porque é a melhor forma de vocês aprenderem é esquentar a cabeça, tentar usar as teorias lá sem olhar a resolução. E depois de resolvido, aí sim vocês viriam até aqui e comparariam a sua solução com a que foi dada pelo autor. Lembrando que um problema, felizmente, um problema não tem apenas uma solução, ele pode ter inúmeras soluções, né? O autor apresenta uma aqui e talvez vocês encontrem outras soluções, né? Então, o bonito da questão é isso. Se você encontrar uma outra solução, você vem aqui e compara a sua com a do autor. Eventualmente, a sua pode ser melhor também, não é? Em seguida, o autor apresenta uma outra situação, problema, que é a base do avançando na prática aqui, né? Então ele fala do planejamento de um arranjo celular para uma fábrica e ele faz uma descrição da situação problema, né, aqui. E da mesma forma que na anterior, eu gostaria que vocês tivessem lido isso aqui, tentado resolver sem ver a resolução que está aqui, né? Essa resolução não é muito complexa, né? Ela tem pouca coisa aqui que é para você ler, aí você faz a comparação do mesmo jeito, né? E aí nós vamos para o faça valer a pena, que são as três questões que vocês devem ter feito para me entregar. Então vamos dar uma olhadinha aqui nessas questões, né? Na primeira questão, nós temos uma frase em que o autor retirou algumas palavras e nós temos que encontrar nas alternativas dessa questão quais palavras que se encaixam aí, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Eu vou ler a questão. Para o projeto de um arranjo físico celular, existe um conjunto básico de diretrizes que devem ser contempladas. Neste contexto, preencha as lacunas do texto a seguir. Então, o texto diz o seguinte: torna-se vital considerar a minimização aqui uma lacuna, de processamento, para que as peças possam ser produzidas com maior eficiência. Outros aspectos importantes são a redução dos estoques, uma lacuna, e outra lacuna, da produção, da programação da produção por meio do uso de células e uma última lacuna aqui, tá certo? Então nós vamos ver nas alternativas qual delas que contém as palavras que colocadas aí vão dar sentido nessa frase, tá bom? Para nós podermos para nós podermos verificar exatamente qual delas é a melhor alternativa, vamos dar uma olhadinha aqui no que o texto diz, né? Vamos ver aqui só um minutinho.
Eu vou ler a frase toda aqui, o parágrafo todo, que eu acho que é importante para nós entendermos o significado, e aí a resposta nossa vai estar lá também, né? Então, tá aqui, ó. De acordo com Groover, para o projeto de um sistema celular existe um conjunto básico de objetivos que devem ser contemplados. 1. Minimizar os tempos de processamento para que as peças possam ser produzidas com maior eficiência. 2. Reduzir o estoque intermediário de itens fabricados durante o processo para que não haja custos adicionais agregados ao produto final. 3. Manter a qualidade do processo a partir da normatização da produção, utilizando recursos produtivos que são flexíveis e que mantêm a repetitividade dos processos, note que a palavra certa é repetitividade, tá? Dos processos estendida para produtos diferentes. Isto é possível porque as peças são agrupadas em famílias de peças que podem ser fabricadas em um mesmo conjunto de recursos. 4. Simplificar a programação da produção por meio do uso de células flexíveis que têm máquinas que podem realizar diferentes operações e se adequar a diferentes características de produtos que são fabricados. 5. Reduzir os tempos de setup por meio de agrupamento de peças que podem ser processadas em uma máquina sem necessidade de setup individual para cada peça da família. Bom, se nós nos lembrarmos da frase que nós temos lá, então as palavras estão aqui, né? Eu vou ler aquela frase original nossa, está escrito o seguinte, torna-se vital considerar a minimização dos... onde é que está aqui, ó? Minimização dos tempos de processamento, tá certo? Os tempos de processamento, para que as peças possam ser produzidas com maior eficiência. Outros aspectos importantes são a redução dos estoques, vamos ver aqui, ó, redução dos estoques intermediários e alguma coisa da produção, simplificar a produção e simplificação da produção, da programação da produção por meio do uso de células flexíveis, tá certo? Por meio do uso de células flexíveis. Então, voltando lá à nossa questão, nós vamos ter que a nossa resposta é a alternativa A, tá? Então, a frase vai ficar assim, então. Torna-se vital considerar a minimização dos tempos de processamento para que as peças possam ser produzidas com maior eficiência. Outros aspectos importantes são a redução dos estoques intermediários e simplificação da programação da produção por meio do uso de células flexíveis, tá certo? Bom, como eu já tinha dito para vocês, uma questão desse tipo não requer que nós justifiquemos as outras alternativas. Não tem sentido isso, tá bom? Vamos para a segunda. Há diferentes métodos para se realizar o agrupamento de famílias de peças. Vamos considerar um algoritmo que é de fácil interpretação e que se baseia na técnica de agrupamento por ordem de classificação, conhecido como ROC, Rank Order Clustering, ou numa tradução estranha que ele colocou aqui, clusterização por ordem de ranqueamento. Nesse contexto apresentado, assinale a alternativa correta. Então, nós temos aqui 5 afirmações, nós vamos ver qual delas é a correta, supostamente seria apenas uma, né? E as outras 4 estão erradas. Vamos ver se dá para justificar as outras 4 também, né? Então, vamos ver a primeira afirmação. O ROC, né, ele está dizendo o seguinte: esse algoritmo se baseia no método de inspeção visual para minimizar o custo de implantação. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui. Olha aqui. Como foi visto, é o que estou falando do... Vai falar do ROC aqui, ó. Como foi visto, há diferentes métodos para se realizar o agrupamento de famílias de peças. Estudaremos um algoritmo de fácil interpretação e que se baseia na técnica de agrupamento por ordem de classificação, conhecido como ROC, Rank Order Clustering, clusterização por ordem de ranqueamento. Este algoritmo baseia-se no método de análise do fluxo de produção, tá?
Então, está aqui, ó, no método de análise do fluxo de produção. Se nós voltarmos lá na nossa questão, se baseia no método de inspeção visual. Então, a primeira está errada, a alternativa A está errada. Vamos ver aqui a segunda. Esse algoritmo se baseia no método de classificação e codificação de peças que foi implantado via software. Também não é esse daqui, como nós vimos lá. Então, essa aqui também está errada. Tá? Alternativa C. Esse algoritmo se baseia no método de análise do fluxo de produção e, por esse motivo, utiliza como base a matriz de incidência peça-máquina. Sim, essa alternativa está correta. É exatamente essa a resposta nossa. Tá? Bom, vamos dar uma olhadinha na D e na E, ver se existe alguma outra que possa estar certa também, né? O algoritmo ROC utiliza o diagrama D-para realizar uma análise quantitativa do cenário produtivo. Não, não é esse o conceito dele. O ponto fraco desse algoritmo é que não se baseia no princípio de tecnologia de grupo. Bom, é claro que ele se baseia, né? Mas se você tiver alguma dúvida, ó, introdução à análise de agrupamentos. Ele está falando aqui do ROC, tá? Então, é óbvio, ele se baseia nisso. Então, aqui, a nossa alternativa correta é a alternativa C, tá? Então, pergunta 2, a alternativa correta é a alternativa C. Na terceira, vamos analisar as 3 afirmações que existem ali e ver quais que são verdadeiras e quais são falsas, né? Então, vamos lá. De acordo com o método de análise de fluxo de produção, as peças são analisadas conforme o fluxo de produção inerente a cada uma delas. Nesse contexto, faça uma avaliação das seguintes afirmações que um gestor de projetos realizou a esse respeito. Primeira afirmação: as peças com fluxos similares são agrupadas na mesma família para que os tempos de produção possam ser otimizados graças à flexibilidade operacional das máquinas, tá certo? Bom, realmente é isso que está escrito aqui. Se nós formos olhar aqui, ó, vamos ver aqui onde é que está isso. Aqui, ó, é o terceiro aqui, ó. Manter a qualidade do processo a partir da normatização da produção, utilizando recursos produtivos que são flexíveis e que mantêm a repetitividade dos processos estendida para produtos diferentes. Veja que ele está falando da flexibilidade das máquinas. Isso é possível porque as peças são agrupadas em famílias de peças que podem ser fabricadas em um mesmo conjunto de recursos, tá bom? Então, voltando ali, ó. É exatamente isso. As peças com fluxos similares são agrupadas na mesma família, sim, para que os tempos de produção possam ser otimizados, sim, também, graças à flexibilidade operacional das máquinas. Então, a frase 1 é verdadeira. Vamos analisar a frase 2. Esse método utiliza as informações de manufatura. Sem essas informações, não poderiam ser definidas as rotas de produção para otimizar os processos produtivos. Vamos dar uma olhadinha aqui nas definições aqui, ó. Nas definições aqui, ó. O ponto de partida deve ser levado. O ponto de partida deve ser levar em conta, provavelmente, né, os requisitos necessários para se especificar os seguintes parâmetros aqui, ó. Volume de produção e tamanho dos lotes, variedade das peças que são fabricadas, levantamento das máquinas disponíveis para o processo, tempo de processamento e de setup, as rotas de fabricação de cada peça, espaço físico existente, sistema de manipulação previsto, sistema de transporte previsto. Esse conjunto de requisitos direcionará o projeto do sistema celular de manufatura. Então, voltando aqui, olha. Esse método utiliza as informações de manufatura, foi tudo que nós lemos lá. Então, realmente, o item 2 é verdadeiro também. Agora vamos ver o 3.
Esse método considera dados de projeto essenciais para que as necessidades do perfil do cliente sejam contempladas. Se nós formos lá, ó, ele diz aqui que ele utiliza os dados do projeto também aqui, olha, uma célula composta de uma máquina individual. Ele pode envolver, né? Célula composta de várias máquinas são integradas via manuseio manual de operadores presentes nela. Célula composta de várias máquinas são integradas via manuseio semi-integrado, ou seja, podem existir mecanismos de transporte, como uma esteira mecanizada, em que operadores recolhem e depositam peças durante o processo. A manipulação é manual, mas o transporte é automatizado. Célula de manufatura flexível, em que existem máquinas automatizadas que interagem com robôs para a realização das atividades de transformação, manipulação e transporte. Dependendo da complexidade do sistema produzido, utiliza-se um determinado projeto de sistema celular capaz de atender às necessidades do mercado. Se nós voltarmos lá, nós vamos ver que essa terceira afirmação também é verdadeira, tá? Então, na verdade, nós temos as três afirmações verdadeiras, e aí nós temos um problema aqui, gente, porque o autor passou batido e ele não colocou a alternativa certa aqui. Então, a certa seria a F aqui, ó. Todas as afirmações são corretas. Tá bem, gente? Bom, com isso, nós estamos encerrando a sessão 4.1. E que falou dessas células, né, que são extremamente importantes. E nós vamos agora dar um passeio pela sessão 4.2, que é um assunto também bastante importante e que nem sempre é utilizado, né? Que é o conceito da fábrica digital. Vamos dar uma olhadinha aqui, né? Então, vocês vão ver aqui que o que é esse conceito, né? Na verdade, você vai verificar que é muito importante que você use a informática, a informatização da sua fábrica, né? Então, é a correlação entre as máquinas todas de uma forma computacional. Basicamente, é isso que vocês vão aprender aqui, né? Então, aqui no diálogo aberto, inclusive, é proposto um problema, como nós já vimos, né? É proposto um problema aqui, e que vai ser resolvido lá na frente, né? Então, aqui ele vai falar do conceito de fábrica digital, né? Que ele fala aqui, ó, está associado ao fato de se utilizarem recursos computacionais para a criação da realidade virtual dos sistemas produtivos, né? Isso aí, na verdade, o que ele está falando de realidade virtual, na verdade, não é bem aquele conceito de que nós temos de realidade virtual em jogos, né? Mas que se você conseguir simular a sua fábrica num programa, você vai ter uma vantagem muito grande. Isso é o que ele está dizendo aqui, né? Então ele explica aqui os conceitos, você vai ler aqui tudo, espero que você entenda tudo direitinho, né? Características de uma fábrica digital, então ele cita todos os dados interessantes aqui, né? Aqui ele fala da integração de informações, como é que é feita. Integração de processos e instalações na fábrica. Também é outra coisa muito importante, porque você tem que estarem síncronos aí, né? Os métodos e os programas, né? Só uma observação, a palavra softwares não existe, nem em inglês, né, na verdade, porque o software não tem plural. Então, na verdade, o autor deveria ter colocado programas aqui, né? São os programas de computador. Mas, de qualquer maneira, essa figura é interessante, mostra aqui como é que é a integração de uma fábrica digital, e aqui ele dá um exemplo muito interessante também, né? Aqui ele fala dos programas que são empregados numa fábrica digital, que é importante que você saiba. E aí vem o sem medo de errar, que é o conceito da resolução daquele problema que foi proposto lá em cima no diálogo aberto, né? Então ele colocou um problema ali e a solução está aqui. Então, como sempre, eu venho propor a vocês que não vejam essa solução antes de vocês mesmos tentarem responder o que está escrito lá, tá? Então isso é bastante importante, porque vocês vão se desenvolver. Se você pega tudo mastigado, prontinho já,
você não assimila. Então, você tem que tentar resolver, ir lá, voltar no capítulo, consultar, verificar as sugestões de bibliografia adicional que o autor coloca aí e consultar isso tudo, tá? Aí, depois que você fizer isso, você vem aqui no Sem Medo de Errar e vai fazer a comparação entre o que você encontrou e o que o autor está propondo, tá? Que é bastante importante, né? Lembrando, pode haver várias soluções para o mesmo programa. Depois vem a sessão avançando na prática, em que o autor propõe um problema aqui, né? E da mesma forma eu proponho que vocês tentem resolvê-lo sem ver a solução que está aqui embaixo. E depois que vocês tiverem a sua solução, venham aqui para a resolução da situação problema, tá? Então ela está aqui, faça a comparação com a sua, que é bastante importante. Por último, nós temos o Faça Valer a Pena, que é semelhante ao que nós resolvemos hoje, né? Então você tem aqui algumas frases, aqui no caso são várias frases, e em cada uma delas você vai colocar uma palavra que está faltando. E você vai encontrar essas palavras nas alternativas aqui. Então você vai dizer qual é a correta. E obviamente nesse caso não é necessário justificar as alternativas que estão erradas. Depois nós temos a segunda questão, em que o autor apresenta aqui, inclusive a mesma figura que estava lá, né? E aqui ele apresenta 5 alternativas, 5 afirmações, das quais supostamente apenas uma é correta. Então você vai encontrar qual é a correta e vai justificar as erradas do porquê elas estão erradas. Isso é muito importante, gente. Só assim você consegue aprender. Na terceira questão, nós temos aquele tipo de questão que tem um conjunto de afirmações e você pode ter, no caso são 3, né? Você pode ter de 0 a 3 questões, de 0 a 3 afirmações corretas. Então você vai identificar quais são as corretas, quais são as erradas e nas erradas você vai dizer por que elas estão erradas, tá? São 3 aí, e aí você vai tentar achar a solução dessa questão. Tudo bem, gente? Então, nós encerramos aqui então nosso passeio rápido pela sessão 4.2, que é a questão é a sessão que vocês vão resolver para a semana que vem. O que falta nós falarmos agora é sobre o trabalho, né? Como vocês sabem, a entrega do trabalho de vocês está programada para a semana que vem. Então, na quinta-feira que vem, vocês devem me entregar. Eu aceito o trabalho até as 23h59 da quinta-feira que vem. Quer dizer, não é que eu não aceite depois disso, é claro que eu aceito, né? Mas vocês têm que olhar as regras do trabalho para ver o que vai acontecer se vocês entregarem atrasado, tá bom? Para que vocês melhorem a nota do seu trabalho, eu vou dar umas sugestões aqui que são o seguinte. A primeira coisa é o seguinte, deve ter, para cada grupo deve haver uma pessoa que está coordenando o trabalho e que está recebendo as partes dos outros, né? Como normalmente funciona num trabalho de equipe. Então, esse coordenador vai pegar a parte de todo mundo e formar o trabalho final. A sugestão básica que eu dou a vocês é o seguinte: quando o trabalho final estiver pronto, antes de mandá-lo para mim, mandem o trabalho para o grupo inteiro. Peçam que todo mundo leia o trabalho com ar crítico, ou seja, lá nas regras do trabalho, eu descrevo quais são os critérios que eu vou usar para corrigir o trabalho. Então você tem que ler lá e fazer o papel do professor, leia o trabalho de forma crítica, tá bem? Com isso você vai encontrar uma série de erros, pode ser erro desde erro de digitação, pode ser um erro de português, uma palavra usada errada, um verbo conjugado errado, alguma coisa assim, tá? Isso também vale pontos, né? Mas pior, pode haver um erro conceitual, faltar alguma coisa, né, alguma coisa assim. Então é importante que todo mundo leia, porque assim vocês podem eliminar uma série de erros que vão valer pontos negativos para vocês, né? Então vocês podem eliminar esses pontos negativos do seu trabalho. E só me mandem o trabalho depois que tudo isso estiver pronto, tá? Então, lembrando que eu aceito o trabalho até a quinta, quer dizer, eu aceito o trabalho até uma semana depois
da data de vencimento, mas há descontos aí no caso, né? Então façam um trabalho com bastante cuidado e revisem-no direitinho antes de entregá-lo, antes de mandá-lo para mim, tá bom? Porque quando eu receber o trabalho, eu vou corrigi-lo com rigor normal, não vou ser muito rigoroso, mas também não vou aceitar qualquer coisa, tá? Então é importante que vocês façam um trabalho decentemente. Aliás, só uma observação sobre esse tipo de trabalho, que é o seguinte: imagine que você vá trabalhar numa empresa e essa empresa esteja planejando realmente uma filial dessa fábrica, vai montar uma fábrica nova lá no Polo, ou em qualquer lugar que seja, aqui em Salvador, não importa onde. E você vai participar da equipe que vai projetar essa fábrica. Então, note bem, se esse trabalho seu for bem feito, ele pode ser um ponto de partida para você no seu trabalho lá da fábrica. Se ele for mal feito, você não vai poder usá-lo, tá? E ele sendo bem feito é mais um ponto que você ganha com o pessoal da indústria lá, com o pessoal da fábrica, seus chefes. Eles vão ver que você já fez um trabalho, foi um trabalho bom e que você já está usando esses conceitos aqui na fábrica. Isso realmente pode ter um peso muito grande para vocês, tá? Então é uma dica que eu dou, porque já aconteceu isso com vários alunos meus, tá? Os alunos se formaram, foram trabalhar e chegando lá eles deram de cara com algum problema que eles resolveram em algum trabalho da faculdade. Então aqueles que tinham trabalhos bem feitos puderam usar esse trabalho como um ponto de partida, uma referência básica, né? E isso poupa um tempo enorme e é bem visto na fábrica, inclusive, no local, na empresa onde você trabalha. Então lembrem-se disso. Daqui até a semana que vem, eu vou encerrar a aula agora, mas daqui até a semana que vem, se vocês precisarem falar comigo, não há problema. Vocês podem colocar no grupo uma questão, qualquer coisa assim, e eu vou tentar resolver para vocês esse problema. Fiquem à vontade para falar comigo. Como a nossa aula aqui se estende até um pouquinho mais, né? Ela vai até as 21h10. Eu vou encerrar a aula, mas se vocês entrarem aqui e quiserem falar comigo, é só vocês ativarem o microfone e começarem a falar. Eu vou estar disponível aqui até o horário final da aula. Então, um abraço para vocês e uma boa semana e façam um bom trabalho. Tchau, gente.
Boa noite, Davi. Está me Boa, ouvindo? estou escutando o senhor. Eu já terminei a aula, porque já passei todos aqueles, resolvi os exercícios, já passei, dei um passeio pela sessão 4.2 e já dei umas dicas sobre os trabalhos, mas você quer perguntar alguma coisa? Não, não, tudo bem, tudo bem. É Como é que que eu está o achei que trabalho da equipe? o trabalho já está sendo feito já, só falta fazer a parte do detalhamento do projeto da fábrica. Na verdade, Ah, que é da ração, aí está precisando somente fazer o detalhamento da ração, de como tá fazer a ração. certo. Na gravação que eu fiz aqui, isso aqui, essa aula está sendo gravada, depois você pode até ouvi-la de novo, né? Mas eu Certo, dou uma dica que eu acho que é muito importante, é quando vocês terminarem isso, o trabalho, aquele que estiver coordenando o trabalho, ao invés de mandá-lo para mim, ele deve mandá-lo para vocês, para cada um de vocês. Aí vocês vão dar uma boa lida nele com calma e tentar fazer uma análise crítica do trabalho, tá? Porque aí vocês vão resolver, vai ter um monte de errinhos que vocês vão encontrar, pode ser erro de digitação, pode ser erro de português, pode ser erro conceitual, e vocês resolvendo isso aumenta bastante a nota de vocês, tá? tudo bem, tudo bem. É bastante importante isso, Davi. Essa aula o senhor vai postar na Sim, sexta-feira? provavelmente hoje mesmo, ou no máximo amanhã de manhã, já vai estar a aula lá no YouTube. Aí eu coloco no grupo o link para ela. Pronto, tranquilo então. Boa noite, professor. Tá bom, um abraço, até mais.